Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos constantemente, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Este patrimônio maior, este patrimônio inestimável que Deus nos concedeu pela eternidade. Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e amor, nos concedeu a vida para a nossa administração. Por isso, é preciso que agradeçamos. Agradeçamos a este Pai misericordioso que, além de nos ofertar a vida, nos ofertou infinitas oportunidades para realizarmos o processo de transformação, o processo de iluminação de que tanto necessitamos. Sairmos daquela condição de simples e ignorantes, na condição do saber, e chegarmos à condição de angelitude, de administradores de mundos, de governadores de mundos, assim como se encontra Jesus há bilhões e bilhões de anos, na condição de governador espiritual do planeta Terra, por exemplo. É por isso que precisamos agradecer a este Pai. Agradecermos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecer também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros que constantemente estão do nosso lado, mesmo que à distância de milhares e milhares de quilômetros, mas eles estão ligados magneticamente a nós, nos auxiliando por estes fios invisíveis do pensamento, em nome do Senhor Jesus. E não posso deixar de agradecer, eu pessoalmente, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos e a todas, abraçando a nossa irmã Selma Luna, Fernanda Oliveira, Vanusa Pires e tantos outros irmãos e irmãs de jornada que sempre nos visitam, sempre se fazem presentes, sempre com as suas vibrações, os seus compartilhamentos, os seus comentários. Muito obrigado a todos e a todas. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Este livro, Palavras de Vida Eterna, que é composto por 180 capítulos, hoje estudaremos o capítulo de número 157. Estamos avançando lentamente, um capítulo de cada vez, não temos pressa, mas estamos avançando neste estudo e aprendendo pouco a pouco com Emmanuel, com Jesus, com o apóstolo Paulo, com tantos outros espíritos amigos acerca do Evangelho do Cristo. Então, o capítulo 157 tem como título Na Construção do Mestre. Quero abraçar também a nossa irmã Rubi Teixeira, que também se faz presente
Muito obrigado, minha irmã, seja bem-vinda mais uma vez. Na construção do mestre é o capítulo 157, é o título deste capítulo. Será que verdadeiramente estamos trabalhando na construção do mestre? Em especial nesta construção no nosso interior, realizando o processo de iluminação, de transformação tão urgente e necessário para todos nós? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, esta parceria maravilhosa que nos deixou este manancial inesgotável de ensinamentos, de estudos acerca do Evangelho do Cristo, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E o capítulo é o de número 81, que tem como título Se Não Consegues. E Irmão José começa nos esclarecendo acerca deste se não consegues, nos falando da seguinte maneira: se não consegues libertar-te de imediato deste ou daquele problema que te acabrunha, procura administrá-lo. Então aqui Irmão José começa nos orientando que se você está enfrentando, se eu estiver enfrentando, se nós estivermos enfrentando algum problema que nós não conseguimos nos libertar de imediato deste problema, não nos acabrunhemos. Aprendamos a administrar este problema para ele fazer menos estrago na nossa vida. Então aqui ele nos fala na sequência da seguinte maneira: que as tuas dificuldades íntimas não sejam embaraço para os outros. Então, neste administrar da melhor maneira o seu problema, o meu problema, aprendermos a administrar, entra exatamente isto também, para que os nossos problemas, as nossas dificuldades não sejam embaraço para as outras criaturas que estão caminhando conosco. E ainda ele diz que as tuas mazelas pessoais não comprometam a felicidade de ninguém. Então é por isso que precisamos aprender a administrar os nossos problemas, para que as nossas mazelas pessoais não comprometam a felicidade dos outros. Da mesma forma que é preciso que aprendamos a administrar os nossos problemas, para que as nossas lutas sejam naquele sentido de melhoria constante. No entanto, conforme nos diz Irmão José, que as tuas lutas por melhorar não afetem a vida dos teus semelhantes. Nós precisamos lutar constantemente pela e para a nossa melhoria, mas que as nossas lutas por melhorar, por esta melhoria, não afetem a vida dos semelhantes que estão realizando esta jornada conosco. E ainda ele diz da seguinte maneira: não sejas você tolerante em excesso com os teus erros. Não fiquemos passando a mão na nossa cabeça, não fiquemos nesta condição de permissividade em relação aos nossos erros. Então é por isso que ele nos chama a atenção: não sejas tolerante, não seja condescendente em excesso com os teus erros. É preciso dizer um basta em relação aos nossos erros e começarmos o processo de melhoria. E aí na sequência ele diz: não toleres em demasia as tuas constantes reincidências no mal. Não toleremos estas constantes reincidências. Nós precisamos tolerar sim os erros das outras criaturas, mas nós não podemos ficar nessa tolerância sem fim
em relação aos nossos erros e não começarmos um processo de melhoria. É lógico, não podemos também ser carrascos para conosco, mas é preciso ter um limite, estabelecermos um limite e começarmos o processo de melhoria. E ainda ele diz na sequência, para encerrar este capítulo, dizendo da seguinte maneira: administra os teus conflitos psicológicos, pugnando por tua independência em tuas inclinações infelizes. Então é preciso administrar os nossos conflitos psicológicos, buscando constantemente a independência em relação às nossas inclinações infelizes. E é preciso para isso nos corrigirmos. Corrige-te a cada dia e de tuas pequeninas vitórias no cotidiano alcançarás o triunfo definitivo. Então é de pequenina em pequenina vitória, em cada dia, em cada momento da nossa vida, é que alcançaremos verdadeiramente o triunfo na nossa vida. Então é preciso fazer esforço constantemente, conforme nos orienta Jesus. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Aí fechamos este parêntese com o irmão José, agradecendo mais uma vez a presença de todos e de todas, abraçando também a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, a nossa irmã Regina Pavão, que também aqui se fazem presentes. Muito obrigado a todos e a todas vocês. Então aqui chegamos no capítulo 157 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico Xavier, quando Emmanuel começa nos falando da seguinte maneira, buscando como referência palavras do apóstolo Paulo. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Então aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola aos Coríntios, aos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 12, versículo 27, ele escreveu a eles e a todos nós, que nós somos o corpo do Cristo e os seus membros em particular. Ou seja, nós aqui na terra somos o corpo do Cristo, somos os seus membros, em especial os seus braços, as suas mãos, para trabalharmos no bem em seu nome. E aí começa Emmanuel nos dizendo da seguinte maneira, que o Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa. Então aqui ele nos chama a atenção que o Evangelho, que é um Evangelho de esperança, um Evangelho de ensinamentos puros, ensinamentos para a nossa transformação, não é um Evangelho que nos convida à confiança preguiçosa, ou seja, aquela fé sem obras, aquela fé de braços cruzados. Não é este o Evangelho de Jesus. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar como se estivéssemos em um teatro de adoração vazia. Então aqui Emmanuel deixa bem claro que seguir as pegadas de Jesus, seguir as pegadas do Mestre, é colocarmos em prática verdadeiramente os seus ensinamentos, porque não estamos aqui na Terra naquela condição de assalariados para batermos palmas para Jesus como se estivéssemos em um teatro e estivéssemos ali contratados para aplaudirmos alguém. Não, de forma alguma, conforme ele nos chama a atenção, não estamos aqui na Terra nesta condição de assalariados, para aplaudirmos ou para adorarmos Jesus de forma vazia. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que o apóstolo Paulo faz-nos sentir
toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que Paulo, quando nos falou que nós somos o corpo do Cristo e os seus membros em particular, ele deixa bem claro a nossa responsabilidade, ou a responsabilidade que nos compete frente à Boa Nova aqui na Terra. E ainda ele diz que cada cristão é parte viva do corpo, de princípios do Mestre, com serviço em particular. Então aqui ele nos chama a atenção que cada um de nós, que nos classificamos, que nos denominamos como cristãos, que nos dizemos seguidores de Jesus, nós somos parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Todos nós temos missões aqui na Terra, e a nossa primeira e maior missão é exatamente colocarmos em prática para conosco mesmos os ensinamentos de Jesus. Não estamos aqui na Terra para, em primeiro lugar, mostrarmos os ensinamentos de Jesus às outras pessoas, para que as outras pessoas coloquem em prática os ensinamentos dele. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui para, em primeiro lugar, colocarmos em prática esses ensinamentos para conosco, exemplificando, se for possível, as outras criaturas, e precisamos nos esforçar ao máximo para exemplificarmos na prática, na nossa prática do dia a dia, a boa prática no dia a dia do Evangelho de Jesus, porque nós somos parte viva do corpo de princípios do Evangelho do Cristo. E aí ele diz: não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para que nós não nos iludamos simplesmente com afirmações labiais em relação à fé no Senhor Jesus. Simplesmente bater no peito ou colocar o joelho no chão, de preferência em cima da brita ou do milho, como muitas pessoas ainda fazem, castigando o corpo físico para, de uma certa forma, demonstrar ou querendo demonstrar a sua fé. Sem sombra de dúvida que isto, simplesmente sendo uma expressão exterior, não resolve o problema de ninguém. Conforme Emmanuel nos fala aqui, não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem a adesão própria e do seu próprio esforço ao trabalho edificante que nos é reservado. Então aqui ele nos chama a atenção que simplesmente afirmações labiais, ou seja, falarmos acerca do Evangelho de Jesus, sem que realmente estejamos ali aderidos de próprio esforço, ou seja, aquela adesão do nosso próprio esforço ao trabalho edificante que nos reserva, simplesmente afirmações labiais não resolvem os nossos problemas. Isso não significa fé verdadeira. Fé verdadeira é a prática do bem, independentemente dos problemas pelos quais estivermos enfrentando, mas continuarmos firmes na prática do bem. E ainda ele diz: sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir. É preciso pensar, é preciso falar, é preciso agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Então aqui ele nos chama a atenção que
A prática do Evangelho, do Cristo, é exatamente isto. É sentir, é pensar, é falar, é agir, é viver, é vivenciar os ensinamentos de Jesus como se ele próprio estivesse sentindo, pensando, falando, agindo, trabalhando em nós e por nós. E ainda Emmanuel diz na sequência o seguinte, que alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Então, afirmar nesta condição de membros de Jesus, de corpo e seus membros em particular, que nós estaríamos sentindo, pensando, falando e agindo como se fosse o próprio Cristo, ele nos diz que muitos vão nos classificar como sendo atrevidos fazermos esta superestimação em relação a nós próprios. Entretanto, diz Emmanuel, entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, então aqui Emmanuel nos chama a atenção e ele próprio, na condição de um espírito de sabedoria, ainda se inclui na condição de imperfeito no sentido moral, porque ele diz que apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar. Então aqui ele diz, mesmo reconhecendo as nossas imperfeições, é forçoso, é imprescindível, é indispensável, é inadiável começar a viver no Senhor, para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Então é preciso, sem sombra de dúvida, conforme nos diz Emmanuel, que é preciso começarmos a viver no Senhor. É por isso que Jesus nos chama a atenção que ele é o caminho. Ele é o caminho que leva para a verdade e para a vida. Então é preciso que caminhemos através deste caminho, seguindo as pegadas de Jesus, porque é forçoso viver no Senhor, para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Então, estar com Jesus é Jesus estar conosco. Então, aqui ele encerra dizendo o seguinte, para isso, perguntemos diariamente, se realmente queremos viver com Jesus, perguntemos diariamente a nós mesmos, não aos outros, mas perguntemos a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo, porque, sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que a cada momento nós nos questionemos a nós próprios, não aos outros, o que faria ou como faria Jesus a tarefa que eu estou ou que eu estiver desenvolvendo, porque sendo o Cristo dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, na condição de servos de Jesus, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Como está o nosso trabalho de construção com Jesus, já que este é o título deste capítulo, na construção do Mestre. Como nós estamos nesta construção do Mestre ou nesta construção com Jesus? Reflitamos, meus irmãos e irmãs, e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, quando estudaremos o capítulo de número 158, que tem como título Vontade Divina. Abraço fraternal com o Senhor Jesus e até muito breve, meus irmãos e irmãs.